Boa noite a todos. Estamos começando mais um Perspectivas PEP, que é uma iniciativa que promove o debate entre docentes do Programa de Engenharia de Produção da COP, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também com convidados de outras instituições. Essa iniciativa hoje ela está associada ao projeto Ciclo 2021 da PRH, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, na qual a UFRJ faz parte. Eu sou Amanda Xavier, sou professora do Programa de Engenharia de Produção da COP e farei hoje a mediação aqui do nosso evento, do nosso Perspectivas, com o nosso convidado, que também é professor lá do Programa de Engenharia de Produção da COP, professor Francisco Duarte. Ele é coordenador do programa e vai discutir o tema de hoje com a gente, que é fatores humanos organizacionais em projetos de desenvolvimento na indústria de óleo e gás. Bem, então a gente vai ter cerca de um pouco menos de uma hora, né, assim, cerca de 30, 40 minutos, tá, Francisco, para você falar sobre essa temática. Depois eu vou te colocar algumas questões e tal, a gente pode conversar um pouco, debater um pouco sobre isso. E aí, no final, eu abro para perguntas que o pessoal estiver colocando lá no nosso chat do YouTube. Então, para quem estiver assistindo a gente no YouTube, fiquem à vontade aí para ao longo da nossa live vocês fazerem comentários, colocando questões, que aí depois da fala do professor Francisco, eu repasso isso para ele. Então, professor Francisco, bem-vindo ao mais um Perspectivas PEP, agora do ano de 2021, e fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Amanda. Obrigado a toda a equipe aí que está ajudando a organizar e ao grupo todo do PRH, do qual a gente está fazendo parte. Obrigado, Paulo, pela programação dos eventos. Tem sido muito interessante poder conhecer, né, o que outros colegas também têm feito na área do petróleo, do óleo e gás. E eu vou estar falando um pouco da nossa experiência aqui nos projetos junto aí à indústria do petróleo. Eu vou projetar... Amanda, vê se você vai ver aí, ó. Tá, a hora que aparecer eu te falo. Tá aparecendo? Tá, mas não está em modo apresentação, não é isso? Isso. Tá muito pequeno se ficar assim ou tá dando para ver legal, Amanda? Assim, essa tá dando para ver legal, porque tá uma imagem, não sei se tem muito texto nas outras. Qualquer coisa, ô Chico, você tira esse cabeçalho, entendeu? De cima, que aí já maximiza um pouco mais. Como é que eu faço isso? No meu é à direita, tem umas setinhas assim, o seu que é, o seu eu não sei. À direita, embaixo? Não, é em cima, lá em cima. O Léo é o nosso apoio técnico. Porque se ele colocar a modo de apresentação, ele não vê a gente, certo, Chico? Então, vou tentar, vou fazer isso, não tem problema. Vou fazer. E aí, qualquer coisa, como é que você faz para me dar um... Bom, ó, vou pôr em modo apresentação. Hoje vai. Ainda não foi, não. Agora foi. Foi. Foi, não foi? Foi. Efetivamente, quando eu coloco assim, não vejo ninguém, não. Mas, em todo caso, vamos lá, vamos começar. Essa foto inicial, eu gosto muito dela, porque ela mostra uma situação
típica de trabalho de uma plataforma de petróleo, que é a passagem do navio aliviador, que é o que a gente conhece, uma situação que condiciona todo o trabalho a bordo. E chama-se offloading, é a retirada do óleo e vai trazer aqui para a Terra. É uma situação interessante, e a ideia de, quando a gente fala assim, integrar fatores humanos e organizacionais nos projetos, é, sobretudo, entender quais são as atividades de trabalho dentro dessa indústria e tentar integrar isso aos projetos. É particularmente interessante na indústria de petróleo, porque quando você vai você participa de projetos na indústria de óleo e gás, por exemplo, em plataformas, são vários os projetistas, mas muito poucos já foram numa plataforma de petróleo. Então, é como se você tivesse projetando para uma situação que você nunca foi, você não conhece. E, às vezes, tem pouco retorno sobre o que foi o resultado do seu projeto. Então, nesse sentido, boa parte do trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo, ele busca integrar, conhecer essa dimensão do trabalho, conhecer como é que se projeta e construir metodologias capazes de integrar essa dimensão do trabalho nos projetos das plataformas. Então, eu vou fazer... Minha apresentação, eu tentei dividir ela em 3 momentos, se bem que o segundo e o terceiro se misturam um pouco, mas eu vou contar um pouquinho de como é que a gente vem trabalhando, né, com a ergonomia, com estudos do trabalho, né? Afinal de contas, essa abordagem de ergonomia que a gente trabalha, ela tem muito a ver com o estudo do trabalho, ela é exclusivamente centrada, a gente até costuma chamar de ergonomia da atividade, porque não é muito o estudo da cadeira, nem da mesa, nem da antropometria, mas sim o conhecimento do trabalho. Então, já tem algum tempo de trabalho, né, na área de gestão e inovação do PEP, em cima dessa abordagem, né, que corresponde um pouco também a toda a evolução dos estudos, dos estudos do trabalho, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Se no início a ergonomia, sobretudo, era muito voltada para as denúncias, os problemas relativos às condições de trabalho, mais recentemente, ela começou a se preocupar em como integrar, como antecipar, né, integrar essa dimensão do trabalho dentro dos projetos. Tipo, assim, ir numa situação e ver os problemas que tem, constatar, diagnosticar os problemas que tem, se passou-se desse diagnóstico a querer como que a gente faz antes de estar pronto para poder integrar essa dimensão do trabalho. Vou falar de algumas referências conceituais e dos 2 projetos que estão em curso aí, junto com os alunos, mestrandos, doutorandos nessa área, junto particularmente com o SEMPES, e tem alguns bolsistas do PRH, da NP, também, que fazem parte desses projetos. É interessante, uma característica particular dessa área e desses projetos é que a ideia é que eles alimentem, né, os mestrados, né, as pesquisas de mestrado e doutorado que estão em curso. É como se, para poder fazer pesquisa nessa área, a gente tivesse que, efetivamente, tendo que participar de alguma ação concreta, respondendo a alguma demanda concreta dessa indústria. Então, todos os projetos de pesquisa durante esse tempo, durante esses 30 anos de pesquisa nessa área, eles sempre sempre responderam a demandas concretas das unidades de produção. Então, dando um panorama geral do que a gente fez,
Só para situar, então, essa área, ergonomia e projetos, ela está inserida na área de gestão e inovação do programa de engenharia de produção, mais especificamente na linha de pesquisa e desenvolvimento de projetos, produtos e processos. Ou seja, como a ergonomia é a inserção da dimensão do trabalho, da ergonomia, né, da atividade, em projetos de engenharia. É como se eu fosse, para além de pensar na engenharia naval, na flutuabilidade da plataforma, que são coisas super importantes, eu também pudesse integrar nesses projetos a dimensão do trabalho. Essa linha de pesquisa, ela teve início no PEP, no Programa de Engenharia de Produção, inicialmente com as transformações tecnológicas das refinarias de petróleo, em particular frente à digitalização que acontecia nessas unidades de produção e a concepção dos sistemas digitais de controle distribuído. Então, durante os anos 90, algumas atividades nossas foram feitas em refinarias. A partir dos anos 2000 é que a gente passou a trabalhar com as plataformas de petróleo. Em particular, o primeiro projeto foi exatamente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, na P-43 e na P-48, onde não foi nem com a Petrobras, foi com a Halliburton. A Halliburton chegou à COP e solicitou apoio a um projeto das salas de controle da P-43 e P-48, dado que a gente já tinha uma certa experiência em projetos de refinaria. E nós concordamos em participar do projeto, desde que a gente pudesse conhecer a operação, o trabalho que iria ocorrer, né, nas salas de controle, em situações de referência, em plataformas já em operação. Aí teve toda uma negociação para que isso pudesse acontecer, e foi aí que a gente, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente fez a equipe toda da área de gestão e inovação, vários alunos, pesquisadores, professores, visitas, né, às plataformas de petróleo para poder entender quais as atividades de trabalho aconteciam nas salas de controle e que eram completamente diferentes do que acontecia dentro de uma refinaria. Então, a gente participou de vários projetos, inicialmente de salas de controle, e depois isso foi se expandindo para outros projetos e passando da sala de controle para as outras áreas da plataforma, inclusive todo o processo, mas sempre mais na fase adiantada dos projetos, na fase de estudo mais de detalhamento. Depois a gente foi, mais recentemente, estudando agora as integrações operacionais, também promovidas pela essa digitalização, ou seja, hoje as plataformas de petróleo, por exemplo, as salas de controle das plataformas de petróleo, elas estão em terra. Existe o que a gente chama das salas remotas, e isso também a gente vem acompanhando todo esse movimento e entendendo essa transformação que vem passando o trabalho nessas unidades decorrentes dessa digitalização. Também participamos de projetos junto à Transpetro, junto a Termoelétricas, todos esses projetos, mais uma vez, com base, sendo base para as dissertações, teses, etc., que aconteceram no programa de engenharia de produção ao longo desses últimos 30 anos. E, mais recentemente, e aí tem a ver com o que a gente vai contar também, algumas análises de acidentes, porque, afinal de contas, estamos numa indústria de alto risco e toda essa questão dos acidentes, que é algo particularmente preocupante nessa indústria, né? No nosso país, em particular, a gente vê que, às vezes, nem quando o acidente ocorre, a gente aprende alguma coisa. Então, a questão dos acidentes, né, e do poder aprender com essas atividades, com esses eventos, é uma coisa crucial para esse tipo de indústria. A gente tem como exemplo mais marcante a questão da
da mineração, né, no Brasil, onde 2 eventos marcantes aconteceram nesses últimos anos. E na indústria de alto risco, no geral, hoje, a gente não sabe se a gente está efetivamente caminhando para um acidente, para taxa zero de acidente, porque vira e mexe, mesmo quando as taxas estão diminuindo, acontece algum acidente grave, e a ideia, um pouco dos projetos que a gente tem feito também, é tentar entender, de um lado, como é que a gente projeta algo mais seguro, e, de outro, como a gente transforma as práticas de segurança no sentido de tentar caminhar para uma redução consistente dos acidentes. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns conceitos que têm orientado os trabalhos, e nessa perspectiva mais da introdução, da dimensão do trabalho na área de projetos. Então, normalmente, a ideia, quando a gente está em projeto, não é fazer com essa parte, como está aqui inicialmente, aqui, ó, nessa parte, interagir com os projetistas e gerar recomendação. Não, numa situação de projeto, a ideia é sempre criar uma situação onde a gente construa algum tipo de interação sobre a atividade futura com representantes da operação, que estão sempre presentes, e também projetistas das diferentes disciplinas de projeto. A gente sabe que, e isso todo ao longo de um projeto, né? A gente sabe que projetar é ter ideias, é sempre estabelecer um diálogo entre o desejado e o possível, ou seja, é sempre tentar construir uma situação que vai tem sempre nesse tipo de projeto diferentes disciplinas, e a construção de um diálogo entre elas é decisivo para que a gente possa construir alguma coisa que seja efetivamente adaptada às condições de trabalho no final do projeto. Do ponto de vista então, primeiro é construir esse diálogo, não é simplesmente dar recomendação e sair fora do projeto. Não, a ideia é se desenvolver abordagens metodológicas que permitam a construção dessa interação. Segundo, a gente sabe, e aí toda essa atuação passa por tentar compreender fortemente o que é a dinâmica de um projeto, que tem características muito específicas na indústria de óleo e gás, mas não só, que é, por exemplo, a sua dinâmica temporal. Essa é a referência a um pesquisador de gestão de projeto, que fala o seguinte, no início de um projeto, a gente pode tudo, a gente tem uma capacidade de ação sobre o projeto imensa. Mas, no final do projeto, quando a gente já sabe muito sobre o projeto, a gente não pode mais nada. Ou seja, existe o projeto é um processo de tomada de decisão e que a ideia, sobretudo para nós em ergonomia ou nos estudos do trabalho, é fazer com que, no começo, a gente possa saber mais do que a gente sabe atualmente sobre as atividades de operação, para aumentar esse conhecimento sobre o impacto das decisões técnicas sobre as atividades do trabalho e, assim, poder alimentar os projetos. Particularmente, atualmente, num dos projetos que a gente está envolvido, é a primeira vez, chama-se Ergonomia e Projetos, no projeto básico das plataformas de petróleo. Pela primeira vez, no projeto básico, ou seja, na primeira etapa de um projeto, antes do detalhamento, que vai ser aí, empresas de engenharia, né, vão fazer esse detalhamento, fazer a construção, etc. A gente tem uma equipe de ergonomia efetivamente interagindo com os demais projetistas. A ideia é justamente tentar fazer essa integração já desde o projeto básico. Normalmente, nos projetos anteriores, a gente entra, por exemplo, aquele com a P43 e 48, a Halliburton tinha ganhado a licitação e a Halliburton foi atrás de tentar desenvolver o projeto das salas de controle. Agora, essa é a primeira vez que a gente está tentando construir
uma forma da gente participar, da ergonomia, né, participar desse tipo de projeto. A ideia é desenvolver, então, o que a gente chama ET de ergonomia, ou seja, especificações técnicas em ergonomia, desde o projeto básico. Quando a gente fala em orientações para o projeto, a gente vai ter uma especificação e também ter técnicas de simulação. Todo esse processo de projeto ele acontece em ambientes virtuais, onde as várias disciplinas, disciplina de arranjo, disciplina de automação, disciplina de arquitetura, vão colocando suas definições, montando a plataforma, e essa maquete virtual ela é discutida em diversos momentos. Então, a ideia é a gente poder discutir ao longo do projeto toda essa construção junto com as outras disciplinas que fazem parte do projeto. Também pensar desde o início nas características que tem que ter as plataformas face a essa possibilidade hoje de integração operacional, né, visando a intensificação do suporte em terra às atividades offshore. E uma outra coisa que a gente tem tentado trabalhar sobre quantas pessoas precisam ter o People on Board, o POB, quantas pessoas uma plataforma de petróleo deve ter. Essa definição ela é sempre difícil de ser tomada, porque ela envolve diferentes fases da plataforma e, sobretudo, ela envolve a definição de estratégias de manutenção, porque no ambiente offshore existe uma degradação muito grande das condições de operação, né, uma corrosão muito grande dos diversos elementos. Então, vira e mexe, a Petrobras tem usado como estratégia de manutenção a utilização de campanhas de manutenção, quando um flotel para do lado, mas isso tem um custo muito grande. Então, você trabalhar muito enxuto no começo pode significar custos muito grandes se não dá conta também de todas as manutenções que precisam ser feitas. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso também sendo trabalhada. Do ponto de vista, para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem trabalhado desde a questão de todo o casario, sala de controle, oficinas, etc., até várias outras partes do processo. Então, a ideia tá sempre conhecendo as diferentes operações. Por exemplo, do ponto de vista metodológico, grosso modo, a gente tem participado do projeto básico, interagindo constantemente com os diferentes projetistas para construir essas especificações técnicas, mas também visitado, mesmo agora em tempos de pandemia, a gente tem conseguido fazer alguns embarques nas plataformas de petróleo. A gente vai para um hotel, fica 3, 4 dias, faz o teste, para ver se está com Covid ou não. Depois de 4 dias, está tudo certo, a gente embarca, pega helicóptero, fica a bordo, tentando entender as atividades de trabalho nos últimos projetos de plataformas que já estão em operação. E, com isso, voltar a integrar essa dimensão do projeto na abordagem dos novos projetos. Bom, esse é um projeto que a gente tem tocado, que tem alimentado as reflexões atuais sobre a simulação do trabalho e sobre a análise do trabalho nas situações, nas plataformas de operação. Um outro projeto que a gente tem participado também, que está começando agora, então visa essa integração dos fatores humanos e organizacionais na segurança, nas práticas da segurança. Se a gente pegar um histórico de como a segurança vem evoluindo, né? A safety science vem evoluindo, num retrato mundial, dos anos 60 aos anos 80, houve muito trabalho em torno
integridade das instalações, da confiabilidade técnica das unidades de produção. De 80 a 2000, um forte estudo e desenvolvimento do que a gente chama dos SMS, dos Sistemas de Gestão de Segurança, e agora a gente está de frente de uma nova fronteira para essa questão da segurança, que é essa integração do que a gente tem chamado de fatores humanos e organizacionais. É onde se tem um espaço crescente, onde se tem margens de progresso maiores para se avançar, para se procurar reduzir as taxas de acidente. E isso tem uma ligação muito grande com a área de ergonomia. Conceitualmente, o que vem acontecendo é quando se fala em fatores humanos e organizacionais, o organizacional aí destaca toda a preocupação das características que a organização pode ter em termos de impacto sobre a questão dos acidentes, porque, tradicionalmente, a forma de agir era sempre de agir para a segurança em cima do comportamento das pessoas. E hoje tem tido um deslocamento disso para o conceito da atividade de trabalho, ou seja, se interessar pelos fatores humanos é se interessar pelos fatores que determinam esse comportamento. E aí tem aspectos ligados à organização e à gestão, ligados à constituição das equipes de trabalho, as competências, as estabilidades, etc. Em particular, porque nós estamos num ambiente em que existe muita gente contratada de outras empresas, e também, aí retomando o que a gente estava falando até agora, a concepção, o projeto das unidades de produção, né? Então, para além das questões do indivíduo, né, principalmente a sua competência, a sua formação, etc., a gente tem todos outros aspectos que são determinantes das situações de trabalho e que são determinantes dos comportamentos. Então, ao invés de agir diretamente sobre o comportamento, a ideia é quais características a nível de organização, de gestão, de equipes e de projeto a gente pode ter para que a gente consiga ter resultados expressivos em termos de segurança. Falar que vai se agir, ter uma atuação em termos de fatores humanos e organizacionais, a ideia é tentar entender quais características da organização influenciam positivamente ou negativamente a relação dos operadores com a questão da segurança. Ou seja, a clareza que você tem dos procedimentos, né, das prescrições, o diálogo que você estabelece com a gerência, a vigilância compartilhada, né, com os colegas, a relação que se estabelece com as empresas contratadas, a percepção e o tratamento dos incidentes, dos alertas, e a política de reconhecimento e punição, que é também conhecida como a cultura justa. Então, são elementos que vêm sendo incorporados nas pesquisas atuais sobre fatores humanos e organizacionais. Em termos de segurança, a gente fala hoje que, se tradicionalmente a gente sempre soube que a questão da segurança foi muito voltada para os comportamentos de conformidade, né? Essa segurança que a gente está vendo aqui à esquerda, a segurança normatizada, que é prever barreiras específicas, regras, procedimentos que precisam ser cumpridos, a gente sabe que só atuar desta maneira, eu não garanto segurança para a minha instalação, e que, para além dos comportamentos de conformidade, a gente também precisa de comportamentos de proatividade, ou seja, de adaptação a situações imprevistas, que é o que constrói a nossa capacidade de aprendizagem e o desenvolvimento das competências em termos de segurança. Então, é como se eu estivesse falando de uma segurança integrada, que a gente chama de uma segurança normatizada, mais uma segurança na prática, aquela que a gente aprende a lidar com as situações imprevistas. No fundo, a pesquisa atual em termos de segurança, ela tem procurado trabalhar, eliminar o principal
inimigo da segurança, que é o que a gente tem chamado de silêncio organizacional. Ou seja, fazer com que as informações de campo possam subir para a hierarquia e seja considerada nas decisões estratégicas. Eliminar esse mito de que o bom gestor, principalmente o gestor que está na unidade de produção, não leva problema para cima. Ou seja, a ideia é combater esse silêncio organizacional com mecanismos de sinalizar problemas, acompanhamento dos problemas de campo, uma presença forte das gerências no campo e, sobretudo, constituir espaços de debate onde a segurança possa ser debatida constantemente. Em termos de segurança, essa que é a transformação acho que mais importante, a gente não tem uma situação que opa, ganhei, agora eu estou numa plataforma de petróleo segura. Não existe, é incrível, que se a gente for pegar o acidente de Macondo, por exemplo, no Golfo do México, esse acidente é meio emblemático para esses desenvolvimentos atuais. Nós estamos, importante dizer que nós estamos numa área em que a gente mais tem dúvida do que certeza, é por isso que é um objeto de pesquisa importante em todo mundo, bastante considerado, mas no acidente de Macondo, para vocês terem uma ideia, a plataforma ganha um prêmio de 7 anos sem acidente de trabalho, o pessoal da British Petroleum entrega o prêmio e vai embora da plataforma às 6 da tarde, e às 9 horas da noite acontece o acidente. Então, você está vendo, existe toda uma ilusão gerencial, controlando taxas de acidente, etc., que fazem com que se tenha muitas dúvidas com relação a se a gente efetivamente vai ter um acidente, a gente está caminhando para um acidente, para algo em termos de taxa zero de acidente, porque lá, 7 anos sem acidente, e aí, de repente, um super acidente. Então, isso não garante esse controle atual que se faz das taxas de acidente, pode levar a uma certa ilusão em termos de segurança e em não garantir que acidentes não venham a acontecer. Então, a gente tem construído, o primeiro projeto que eu falei aqui, ele dá integração da dimensão do trabalho no projeto básico das plataformas, e o segundo que a gente vem construindo, começou no final do ano passado, é esse de se tentar construir, vou tentar explicar rapidamente, um certo diagnóstico em unidades de produção sobre as práticas de segurança. Então, a gente vai estar fazendo, vai estar construindo, junto com algumas plataformas, vamos fazer esse projeto em 17 unidades de produção da Petrobras. A ideia é construir uma metodologia que possa ser usada pela empresa, no sentido de se ter um certo diagnóstico quantitativo, que a gente vai estar usando, vai estar preparando. A literatura mostra alguns tipos de questionário que são usados para saber as percepções que se tem em termos da cultura de segurança. A gente vai explorar essas respostas com alguns gráficos, para que a gente possa depois ter um debate qualitativo com os diferentes grupos de gestores, de operadores, de mantenedores, para entender os pontos de convergências de percepções, mas também os pontos de divergência de percepções sobre as práticas de segurança. E, a partir daí, tentar construir um plano de ação para a melhoria das práticas de segurança. A gente já teve um projeto similar com 2 unidades de produção que deu origem a esse projeto, que foi construído, terminou em 2015, 2016, e até lá, depois disso, a gente veio construindo esse projeto, cuja ideia é ter um primeiro ciclo onde a gente faça esse diagnóstico em termos de cultura de segurança, de fatores humanos e organizacionais, construa um plano de ação, acompanhe esse plano de ação durante 2, 3 anos e faça um novo diagnóstico para entender o que efetivamente, em termos de ação, foi pertinente para
desenvolver práticas mais seguras, ou se avançar no sentido de uma cultura que é de segurança mais proativa e mais construtiva. Essa que é a principal diferença do ponto de vista do projeto anterior e do ponto de vista de uma certa inovação em pesquisas nessa área. Ou seja, é um projeto que vai durar 5 anos, como disse, começou ano passado, e a ideia é que a gente possa ter uma verdadeira, uma concreta avaliação de ações que permitam o desenvolvimento da cultura de segurança. Amanda, acho que já deu aí meus 45 minutos ou 40, eu estou pronto para... Vou parar por aqui para ver se a gente consegue ter uma interação ou ter algum tipo de questionamento. Beleza, Chico. Estava fazendo as anotações. Pessoal, a gente ainda não tem nenhuma questão lá no chat, mas eu vou fazer uma questão para você agora e vou dar um tempinho lá para o pessoal, se alguém tiver e tal, senão a gente continua aqui nesses minutinhos para falar mais sobre isso. Francisco, me fala o que você sente assim, na prática, nesses projetos, né, já ao longo desses anos, como tem sido assim, os principais desafios que vocês, na prática, sentem, sabe? Quando vocês chegam com essa questão de ergonomia da atividade, com essas questões de fatores organizacionais. Obrigado pela pergunta, ela tem muito a ver, porque é o seguinte, Amanda, por que do primeiro projeto, né? Se a gente entra num projeto, qualquer que seja, independente se for da indústria do petróleo ou não, mas pegando uma plataforma, né? Você começa o projeto tendo que gerar conhecimento sobre o trabalho para poder inserir esse conhecimento num projeto, isso demanda um tempo absurdo. Então, você não consegue, num tempo que dura um projeto, por exemplo, 1 ano, 2 anos, gerar conhecimento sobre o trabalho das diferentes equipes. Equipe de manutenção elétrica, instrumentação, mecânica, operador. São várias equipes de operação produção, operação facilidade, operação embarcação. São 200 pessoas a bordo em diferentes equipes. Então, a ideia desse projeto foi tentar construir um conhecimento sobre as atividades a bordo, de maneira que esse conhecimento possa ser utilizado no início de um projeto, por exemplo, um projeto básico, por não só os ergonomistas que poderão fazer parte desse projeto, mas também por outros projetistas. O que interessa é ter já um certo... Não quer dizer que você não vai precisar ir a bordo, até porque essa coisa é uma coisa constante, vai evoluindo, né? Se você pegar o pré-sal, ele tem uma série de sistemas de produção, uma série o óleo tem uma série de características completamente diferentes dos óleos que tinham mais perto da costa. Então, por exemplo, ele é um óleo que chega a ser um óleo árabe leve, ele tem uma facilidade de escoamento, extração, ele gera pouca parafina. Em compensação, o gás tem muito H2S, então demanda uma série de outros sistemas de tratamento que são importantes. Então, eu vou estar sempre precisando atualizar o trabalho que é feito a bordo, mas eu preciso partir de alguma coisa, porque senão é mentira esse negócio de falar que vai colocar a dimensão do trabalho dentro de um projeto, se você primeiro não gera conhecimento. E essa geração de conhecimento, ela demanda tempo, ela é um método etnográfico, ela demanda ir a bordo. E essa é uma grande dificuldade para nós. Por exemplo, ir a bordo pressupõe ter vaga no helicóptero, ter vaga na plataforma, porque você faz uma plataforma para 200 pessoas, ela fica topada em 200 o tempo inteiro.
E quando a gente marca de ir, vira e mexe, acontece que aconteceu um imprevisto, o pesquisador é o primeiro a ser retirado da lista de embarque, com razão. Mas, enfim, então tem toda uma dificuldade na geração desse conhecimento, que é o grande desafio metodológico e para ser feito, entendeu? Então, agora, a gente percebe que o que já é tradicional na engenharia de produção, né? Porque a engenharia de produção é a engenharia que se interessou por essa dimensão trabalho, né? A gente percebe o quanto que, por isso que eu comentei no início, o quanto que existe uma diferença forte, sobretudo nas indústrias de muita engenharia, como a indústria do petróleo, entre a engenharia e a operação. Ou seja, quanto existe diferença entre a concepção e a execução. E, no fundo, o que a gente está trazendo é conhecimento da prática, da execução, para dentro dos projetos. Esse é o movimento típico da engenharia de produção, e a gente se apoia muito nesses estudos do processo de trabalho, ou seja, em particular, da ergonomia do trabalho, da ergonomia da atividade. A gente sente que a gente é muito bem-vindo a bordo e que as pessoas acabam... faz muito sentido para eles poder ter essa discussão no projeto a partir de um conhecimento sobre o que acontece na prática. Beleza. A gente já está com algumas outras questões. Eu já vou passar, tinha até outras aqui, mas eu prefiro passar do pessoal. O Helder Queiroz está perguntando assim, em que medida as soluções sub-factoring alteram, né, para melhor, no caso, a integração dos fatores humanos e organizacionais? As soluções sobre? Em que medida essas soluções sub-factoring vão alterar para melhor? Bem, Helder, desenvolve aí para nós. Então tá. Sob medida? Vamos ver. Enquanto isso, a gente passa para outra pergunta, tá? Para a gente... Enfim. E a do Paulo Camargo, né? Que está perguntando o papel da ergonomia cognitiva em salas de controle. Então, ele quer saber mais especificamente das salas de controle. Tá. Paulo, obrigado pela questão. Helder, também obrigado. A gente vai desenvolvendo aqui. É sempre um prazer estar travando esse diálogo com outras áreas do conhecimento. Bom, sobre a ergonomia cognitiva, ainda não fez parte, mas a gente espera fazer em breve desses projetos, Paulo, a concepção, por exemplo, dos sistemas de controle. Isso já foi uma realidade, é uma realidade, por exemplo, nas refinarias, mas nas plataformas, os sistemas, a concepção das telas do sistema de controle, dos gráficos de tendência. Se olhar uma plataforma hoje assada, você vai ver que o cara tem uns meia dúzia, 10 monitores na frente, e que efetivamente é algo importante. A gente tem até tentado ampliar esse escopo de ação para se compreender essa dimensão. Embora eu não gosto muito de chamar assim, enfim, a atividade de trabalho, ela incorpora dimensões tanto cognitivas, quanto físicas, quanto psíquicas. E essas três dimensões são muito importantes de serem conectadas, de serem integradas. Por exemplo, na sala de controle tem toda a forma de disposição, o mobiliário, a cadeira, o agrupamento das telas, então, são todas questões muito importantes de serem consideradas, da mesma forma que mais finamente na dimensão cognitiva, e ver como é que eu vou agrupar as informações, discutir tamanho de caractere, cores, etc., são todas questões super pertinentes
que ainda não fazem parte dos projetos, mas que eu acho que é um caminho mais razoavelmente lógico de que aconteça. Talvez porque quem faz a concepção desses sistemas de controle sejam os fabricantes. Então, a gente teria que ter uma especificação técnica para que isso possa efetivamente vir a acontecer. Tem tido até uma discussão recente nos projetos da empresa, nos projetos agora das plataformas de alta capacidade, como é que a gente pode colocar especificações desse tipo para que porque, na verdade, esse tipo de estudo ele é muito importante que seja feito na fase de detalhamento. Então, conhecer essa dinâmica de projeto e saber em que momento você coloca cada coisa é muito importante. Então, efetivamente, eu acho que é uma coisa que deve acontecer e deve acontecer em breve com uma evolução dessa integração do trabalho nos projetos das plataformas. Beleza. O Helder respondeu aí para a gente. Ele falou que é mais no sentido de colocar parte dos equipamentos no leito submarino, né? Subsea Factory. Subsea Factory. Tá? Então, que medida que essas soluções Subsea Factory alteram para melhor, né, a integração dos fatores humanos e organizacionais? Enfim, complexo. Helder, olha só, você sabe que tem uma coisa que tem complicado demais a atividade de trabalho hoje nas plataformas, sobretudo essas do pré-sal, é a quantidade de equipamento que tem tido a bordo. Então, não tem mais espaço para mais nada. As movimentações de carga, né? Porque tudo entra e sai pelas embarcações, as áreas de movimentação de carga estão cada vez mais reduzidas. Então, criar espaço a bordo, eu acho que é uma coisa super importante para que a gente tenha melhores condições de trabalho e, nesse sentido, uma melhor integração dos fatores humanos e organizacionais em fatores que são determinantes para as condições de trabalho, né? Agora, isso vai fazer parte muito, e aí isso que é uma coisa muito interessante, de ser acompanhado de perto pelos estudiosos do trabalho, pelos pesquisadores do CENPES que estão nessa área de atuação. Porque é importante, né? Uma coisa que é interessante, quando a gente está num projeto, principalmente num projeto de desenvolvimento tecnológico, não é só a tecnologia que está sendo concebida, é também uma nova forma de trabalhar que está sendo concebido. Então, é preciso estar atento às duas coisas. É como se eu tivesse um processo de aprendizagem mútua por parte de quem opera, ao ter um novo sistema, e por parte de quem projeta, para eu projetar algo que realmente corresponda, que tenha uma certa facilidade, uma certa amigabilidade no fazer funcionar, no operar. Então, isso acho que depende muito. Eu acho que é uma coisa que é promissora, por isso que eu estou te falando, no sentido de aliviar a quantidade de sistema que está sendo operado a bordo, mas, por outro lado, vai depender muito de como esse projeto é tocado, de como eu consigo construir essa integração entre o conhecimento da operação, que vai ser desenvolvido, e, nesse sentido, é algo que a gente tem procurado sempre construir junto, e a Petrobras e as indústrias de alto risco são muito sensíveis a isso, que é o seguinte: eu preciso ter representantes da operação ao longo de todo o projeto, justamente para desenvolver desenvolver o projeto da operação. Eu não estou só projetando um sistema técnico, eu estou projetando processos, novas formas de se operar também. Então, a combinação disso dentro de um projeto, dentro da gestão desse projeto, é decisivo para que isso efetivamente possa
gerar os resultados que a gente espera que possa gerar. E aí, nesse sentido, essa integração dos fatores humanos e organizacionais é algo bastante promissor. Bacana. Tem uma pergunta, aí a gente pode até encerrar com essa pergunta. E aí eu vou até incluir uma outra perguntinha, essa pergunta do Tarcísio, que também é nosso colega lá na COP. O Tarcísio está perguntando assim, né, se você poderia aprofundar um pouco mais a perspectiva da integração científica entre as diferentes universidades e pesquisadores que estão trabalhando no projeto FOSE, né, que é esse projeto que está em andamento. E aí eu acrescentaria uma coisa a mais a essa pergunta, assim, se você julgar pertinente, Chico. Como que você tem avaliado a evolução dessas questões também ao longo do tempo, né, nos últimos anos, no mundo, né, na França, que a gente sabe que é um foco para essas questões de ergonomia da atividade, foco científico, e aqui no Brasil, como você acha que tem evoluído, ou como você acha que vai evoluir para esses próximos anos? Primeiro, assim, o Tarcísio deve estar perguntando isso, porque conhece, ele faz parte do projeto também. Mas isso tem a ver com a segunda parte da pergunta que você está complementando. Efetivamente, num projeto desse que vai trabalhar com 17 unidades de produção, é impossível fazer ele sozinho numa universidade. E, então, desse projeto dos fatores humanos e organizacionais, existem pesquisadores da USP, pesquisadores da UFMG, pesquisadores da UFOP, Ouro Preto, ou Unifei também, enfim, e do Programa de Engenharia de Produção. Então, nós temos vários pesquisadores que estamos tentando construir uma forte interação, construção, a gente chama de uma construção social, se bem que esse termo é meio complicado, mas, enfim, é uma forte interação com cada uma das 17 unidades de produção. E isso não dá para ser feito, isso demanda um tempo, demanda um HH que não é pequeno. Além disso, no nosso país, indo um pouco para a questão que você está colocando, tem diferentes dimensões, né, nessa atividade de trabalho, e nós não temos, por exemplo, a gente tentou reunir com o pessoal da USP, que tem uma competência forte na psicodinâmica do trabalho, na parte mais cognitiva não, mais psíquica, mais emocional do que são as atividades, etc., como é que se reage frente aos riscos e tal. Então, a gente tentou incorporar pessoas que têm conhecimento complementar e isso tem a ver porque o nosso país, a gente até tem pesquisadores de ponta, mas em quantidades insuficientes para a nossa demanda. Se a gente pega o número de doutores, sei lá, por cada milhão de habitantes e compara com a China ou com a Europa, aqui é 700 para 1 milhão. Eu estava assistindo ontem, essa semana passada, a apresentação do Maurício Guedes no workshop aí que o Sterito organizou. Se na Europa é 3.500 a 4.000, aqui no Brasil não chega a 700 para cada milhão de habitantes. Então, a gente tem um déficit muito grande em termos de formação. Mas a gente tem pessoas que, nas diversas áreas, só que para projetos desse tipo, tem um desafio de quer colocar todo mundo junto. Particularmente, a gente está muito alinhado com essa abordagem de segurança e de estudos do trabalho que existe na França e também fortemente na parte de segurança na Noruega, que é onde a indústria do petróleo, onde a indústria offshore também já passou por uma série de problemas, teve acidentes como de Pauper Alpha e outros vários
Então, eles têm uma pesquisa muito forte em termos de integração operacional e o convênio, existe um convênio forte da NTNU com a UFRJ, inclusive. Nós já tivemos alunos também fazendo doutorado de sanduíche junto à NTNU. Então, uma troca que, inclusive, nesse projeto, a gente está prevendo também um seminário a cada ano, e nesse seminário a gente poder aprofundar as trocas internacionais na área, em particular com o pessoal da Noruega, Dinamarca e também França, Estados Unidos, etc. Tá ótimo. Bem, aí tem alguns comentários aqui, né, pessoal, curtindo. A gente agora também encerra, né? Tivemos essas questões aí super interessantes. Francisco, quer fazer uma palavra final? Quer acrescentar alguma coisa? Não, só dizer que nós vamos ter outras iniciativas, a gente, dentro do Perspectivas PEP, e também dentro do PRH. Nós estamos decidindo o horário ainda no PRH, que se vai ficar nesse horário, mas acho que não, acho que a gente vai ficar em outro horário. Mas no Perspectivas PEP, a gente deve ter em breve. Eu até achei que nós traríamos aqui as novas edições, mas eu vou falar. Falar? Bom. Então, fale. Então, é só agradecer o pessoal do PRH, Paulo, Helder e demais colegas, e aos colegas também do Programa de Engenharia de Produção. Beleza, a gente agradece todos também. As pessoas que puderam acompanhar, etc. Uhum. Obrigada, viu, Francisco? Gente, então, como o Chico já adiantou para vocês, né? A gente está iniciando um novo ciclo aí do Perspectivas PEP, e aí eu vou falar as nossas próximas agendas. Então, na semana que vem, no dia 8, nesse mesmo horário, né? Então, a ideia é que a gente, na medida do possível, mantenha sempre a questão das segundas-feiras, 18 horas, tá? Então, na semana que vem, a gente tem uma apresentação sobre gestão de risco e mitigação de desastres. Então, a gente tem o professor Tarcísio Cota Fontainha para mediar, né? Ele vai ser também um dos participantes. E, junto com ele, a gente tem também um pesquisador em defesa e segurança civil da UF, que é o Leonardo Freire Dias, e a participação também do Rodrigo Werner, que é do CPDEC Rio de Janeiro, tá? Na sequência, na semana seguinte, no dia 15 de março, também nesse mesmo horário, das 18 horas, a gente tem no tema de inovação de modelos de negócio para sustentabilidade. E aí, comigo novamente, mas eu como mediador e palestrante, e com o professor Francisco, e com a convidada, professora Marli Monteiro Carvalho, da Escola Politécnica da USP, onde a gente vai estar falando um pouco sobre esses modelos de negócio mais voltados, e econômicos também, né? Voltados para a sustentabilidade. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí, o pessoal que está no YouTube, se puderem colocar para aquele sininho, né? Seguir o canal do PEP, porque aí vocês recebem esses avisos dos novos eventos. Também a gente está sempre disponibilizando isso nas mídias sociais, né? Instagram, lá no site também, tá? Para que vocês possam acompanhar os novos ciclos aí do Perspectivas PEP 2021. Agradeço também, assim como o Chico, ao Paulo, ao Éder, o pessoal aí do PRH que está nessa iniciativa. E obrigada pela participação de todo mundo, gente. Boa noite para vocês. E fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, Leonardo, também, nosso apoio técnico.